TV Zaratustra. É que eu estava revendo essa fala sobre o Mário Ferreira dos Santos que eu contei um pouco a história do Nietzsche. Nietzsche tem uma trajetória muito louca, né? Ele passa a vida com uma mala onde ele tinha duas, três mudas de roupa, 3 barras de sabão, que eram para lavar as roupas dele sempre, uma aposentadoria exígua e andando pela Europa. Ele ia da Suíça ao litoral italiano e voltava. No verão ele ia para a Suíça, por causa da saúde dele, como eu disse, e no inverno ele ia para o litoral italiano. E ele tinha pouco dinheiro, pouco dinheiro. Naquela época não tinha uma aposentadoria integral por invalidez, porque ele se aposenta com 30 e poucos anos, acho que é 34 anos, que a guerra, que eu falei, a disenteria que ele teve, agora eu não sei se foi difteria ou disenteria, tem que pesquisar e depois trago essa informação. E isso destrói a saúde dele. Isso junta com esse câncer cerebral, que alguns dizem que foi que ele teve. E aí junto as duas coisas e são enxaquecas, enjoos, uma vida muito dura mesmo, sem grana, sozinho, ele com uma mala andando de um lado para o outro, entre a Suíça e o litoral italiano, os amigos cada vez menos, uma solidão. Engraçado que ele nos ensina a trabalhar com a solidão, né? A gente aprende com Nietzsche que para tirar minha solidão você tem que dar algo melhor ou igual a ela. Então ele nos ensina coisas que na verdade ele sofria. Isso é fantástico nele. Ele era um homem frágil que nos ensina a sermos fortes. Ele era um homem que necessitava de amigos e nos ensina a solidão ou a solitude, o prazer de tomar posse por si mesmo, de não precisar das pessoas. E ele mesmo necessitava disso tudo, de ter pessoas em volta, de ter discípulos, tudo que ele nos ensina a não ter. Então ele é o nosso grande anti-herói, né? Aquele homem fragilizado pela saúde, aquele homem solitário que nos ensina a nos domarmos, a sermos fortes, a passarmos por cima de todos os problemas, de dizermos um sim ao destino, um sim a tudo, que ele vai chamar de amor fati. É um personagem maravilhoso. Segundo Lorenzo Colli, ele e o Spinoza foram os dois únicos grandes filósofos, talvez, dos últimos 1000 anos, mais que Hegel, mais que Marx. Nossos marxistas vão gritar agora. E esse viajante e sua sombra, esse ser que vaga. Tem uma passagem dele, eu vou procurar isso para ler em qualquer vídeo, que ele está numa cidade litorânea da Itália, não sei se é litorânea, acho que é Pisa,
E aí ele foi passar o carnaval, não foi em Pisa não, foi em uma cidade litorânea. Ele vai passar o carnaval. Aí ele tinha algo que ele chamava de hábitos breves. O que eram hábitos breves? Ele ficava 8 semanas em um lugar, onde ele morava em um lugar, se alimentava de um tipo de comida, devia comer muita pasta, né? Estava na Itália. Lia um grupo de autores e escrevia sobre um assunto. E logo depois ele ia para outro lugar, comia outra alimentação, lia outros autores, escrevia outros textos sobre outros assuntos. E ele dizia que hábitos longos cronificam. E os hábitos e a ausência de hábitos é uma anarquia. Então ele estipula para ele esses hábitos breves. Eu acho que é a minha grande utopia na vida é viver de 8 em 8 semanas em um lugar, não ter vizinhos, não ter que ir na mesma padaria, não ter que malhar na mesma academia sempre. É, é meio que um sonho quase, cara. Mais que uma utopia, é um sonho. E ele, por causa da aposentadoria, ele vivia isso. Aí ele conta uma passagem que ele estava nessa cidade litorânea, que eu esqueci o nome agora, e um mês depois de ter um carnaval lá. Aí ele já estava se preparando para dormir, eram umas 10h30 da noite, e tem um terremoto. E todo mundo vai para a rua. Ele morava numa pensão velha, e as mulheres descem de roupa de baixo. E aí, como ele não podia voltar para a pensão dele, ele vai dar um rolê pela cidade. Então é a vez na vida que ele vê uma multidão de mulheres sem vestidos, sem o corpo escondido. O corpo que começa a ser libertado pela modernidade desde a instituição das primeiras leis cristãs por volta de 380 e pouco, depois da morte de Juliano, que foi o último imperador, poeta, filósofo e pagão, ou seja, helenista do Ocidente. Depois dele, o sucessor dele, acho que é Justiniano, imprime as leis cristãs, onde é proibido o estudo da filosofia helênica, a proibição do desporto, ou seja, o começo da moralização grega. Um autor que é o cronista disso é Estratão de Sardes. Ele é que vai falar disso. Ele é que é como se fosse o João do Rio, como tem a Belle Époque carioca. Ele nasce num mundo helênico, vai a uma escola helênica, quando tem seus 30 anos, começa a ter essa revolução das leis cristãs serem impostas, e no fim da vida ele já está vivendo em um mundo cristão. E ele é o grande cronista dessa passagem. É maravilhoso o texto dele. Eu encontrei um artigo sobre ele na revista do Instituto, na revista do Programa de Pós-Graduação em História da UFRJ, a Calliope, tem um texto sobre ele. Ele é... Perdão. Páladas de Alexandria. Estratão de Sardes é que faz aquele poema que é um ovo.
Páladas de Alexandria. Então ele é o grande cronista. Eu o comparo ao João do Rio. João do Rio falando sobre a passagem do Império para a República, a Belle Époque, e Páladas falando da passagem do mundo cristão, do mundo helênico para o mundo cristão. E voltando à questão do terremoto, a Nietzsche dá um rolê pela cidade, assim, até o dia nascer. Engraçado, ontem eu fui a Sapucaí fotografar e tu vê as meninas, né, de biquíni, de roupa de passista. E o Nietzsche nunca teve oportunidade de ver o corpo feminino, assim, ele dizem que ele morreu virgem, né? Outros dizem que ele teve contato com poucas mulheres. E aquela experiência, eu estava andando pela Sapucaí ontem, fotografando, e fiquei imaginando ele ali comigo. Ele ia ficar que nem uma criança, ele ia ficar pulando. E esse texto dele sobre o terremoto é uma crônica. E é o texto divertido dele. É um momento crônica divertida. Parece uma crônica de Fernando Sabino, aquelas crônicas deliciosas de Fernando Sabino. E ele contando das mulheres, algumas de cirola, calçola, não sei como é que chama aquilo, mas que para ele seria quase a nudez. E é uma passagem maravilhosa. Eu vou procurar essa passagem e para lê-la em um dos próximos vídeos. Essa é a TV Zaratustra. Eu senti vontade de falar sobre Nietzsche porque estava revendo esse vídeo sobre o Mário Ferreira dos Santos. E sempre que eu falo sobre o Nietzsche, eu corto, não sei, eu faço vídeos curtos. Falei, não, cara, começa a falar sobre Nietzsche como se estivesse numa sala de aula, sem pauta para ensinar para os alunos. Vai falando e se solta. Eu vou fazer mais vídeos assim. Atrás de mim, o meu objeto número 14, no edifício à noite. Depois eu vou contar um caos da minha família, que é lá de Campos dos Goytacazes, que mora numa planície, de uma pessoa que foi na Rádio Nacional, que ficava lá no terraço. Eu vou contar esse caos depois. TV Zaratustra.